Programa Escola do Legislativo. Gostaria de reafirmar que esta primeira aula da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia é uma das atividades devido, ao mês de março, mês da mulher, do dia 8 de março, que é considerada o Dia Internacional da Mulher, mas o Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia, promotor deste debate, de todas as outras atividades, considerou a importância de todo o mês de março nós estarmos realizando essas atividades reflexivas e propositivas, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E aí, assim, antes de passarmos para o debate, nós queremos dizer que essa aula ela será transmitida pela TV Câmara Escola Legislativo entre os dias 17 a 20 agora de março, desse mês de março, a partir das 9 horas da manhã. É isso, Glaucia? E, assim, antes também de passarmos para o debate, nós queríamos convidar a nossa companheira Gisleide Cristina Figueiredo Melo. A Gisleide é auxiliar administrativa, é membro do Movimento Sem Teto do Brasil, MSTB, em relação ao campo. E ela vai ler para nós a carta de repúdio à violência contra a mulher. Estamos discutindo a temática, tivemos toda essa riqueza de exposição e fechamos, antes do debate, com a carta. Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu queria começar lendo essa carta nesse momento e ver também o quanto nós, mulheres, por ter sido agredidas, ter sido humilhadas, e a impunidade ainda prevalece. Porque hoje em dia se matam, agride e nada é feito. E uma pessoa simplesmente, às vezes, paga a cesta básica, ou então responde processo em liberdade. E isso custou uma vida. Então, eu vou ler para vocês. Carta em repúdio à violência contra a mulher. Em janeiro de 2015, tivemos em Uberlândia, Minas Gerais, o caso da tocantinense Késia Freitas. Ela estava em visita à cidade e foi assassinada por um jovem, com quem teria um encontro sexual. De acordo com o autor do crime, houve um desentendimento com a moça, devido à cobrança pelo alto preço do programa. Essa alegação fez com que a mídia justificasse a violência por ela cometida. A origem da violência reside na desigualdade histórica da relação de poder entre homens e mulheres, visto que as mulheres foram consideradas um objeto, normas culturais discriminatórias, e a desigualdade econômica negam a elas os seus direitos fundamentais e perpetuam a violência, que em um dos principais meios pelos quais os homens se servem para controlar a capacidade de agir e a sexualidade das mulheres. Toda a humanidade sairia beneficiada se acabasse esse tipo de violência. Continuidade da violência contra as mulheres é a prova que os estados não conseguem ainda combatê-la com a vontade política, visibilidade e recursos necessários. No mundo, a maioria das pessoas apontam para uma alta incidência de violência contra as mulheres, nas diferentes classes sociais, cultura e raças, violência física, sexual, psicológica e econômica.
Os números são alarmantes. Segundo a Organização do Pan-Americano da Saúde, o OPAS, nos países dos continentes americanos, as estatísticas mostram que em cada 3 mulheres é vítima de violência. Aos olhos de parte da sociedade, Kézia Freitas passou a ser apenas mais uma prostituta assassinada. Mas para nós mulheres, o que interessa é a violência física, psicológica sofrida pela vítima. O fator realmente preponderante em relação ao poder que o homem tem sobre a mulher, que lhe dá o direito de agredi-la por qualquer motivo. Essa violência ocorrida em nossa cidade coloca em risco todos nós, mães, esposas e filhas. Mulheres e homens são iguais em seus direitos. A promoção da igualdade implica no respeito à diversidade cultural e ética, racial e à inserção social, à situação econômica e regional, assim como é diferente estilos e momentos de vida das mulheres. As políticas públicas devem garantir em sua implementação acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, ambientais para todas as mulheres. Portanto, repudiamos toda e qualquer forma de violência contra a mulher e exigimos justiça no caso de Kézia, em que não haja impunidade nos crimes de violência de gêneros. Comitê de Mulheres em Movimento, UD 2015. Esse é um movimento, né, como nós dissemos aqui, essa segunda aula sobre a questão da violência da mulher, é a primeira aula da Escola do Legislativo, né, da Câmara Municipal, uma promoção do Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia. E aí é importante, então, que essa carta também esteja anexada junto com as proposições que sairão daqui, né, e nós fazemos a maior divulgação. Acho que fundamental, nós não podemos esquecer esse caso da Kézia, como tantos outros. Nós também temos na universidade o Comitê da Verdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que leva o nome da Ismene, né, que uma jovem advogada, né, tinha menos dos seus 30 anos, e ela era advogada do sindicato, né, de trabalhadores rurais de Monte Alegre, né, e ela foi presa, e ele, assim, na calada da noite também prenderam, torturaram, mataram, né, a Ismene, e ainda disseram que ela se autoestuprou e suicidou, né? Então, assim, são fatos que a gente não pode esquecer, como tantos outros fatos que estão ocorrendo e que não chegam na mídia e não chegam, né, até nós. Então, a gente precisa estar alerta com essa visibilidade para trabalharmos. Quando começarmos essa semana, esse mês de atividades, eu estava vendo na televisão, teve um congresso aqui em Uberlândia de fisioterapeutas, e veio uma fisioterapeuta de fora, uma mulher negra, veio participar desse congresso. Ela foi a um supermercado fazer a compra, o caixa, né, a caixa atendente falou para ela, deu o troco. Ela olhou e viu que estava errado. E ela, então, falou, né, estava errado, né, queria o troco. Aí a caixa começou a gritar com ela, falou que pelo menos ela tinha uma coisa, ela era branca, não era negra que nem ela. Entendeu? Isso aqui, Uberlândia, gente, foi nesse mês de março que ocorreu isso. Então, quanto que a nossa luta ela é grande, né? Para nós conseguirmos dar resposta, quanto que nós temos que brigar ainda pela Lei Maria da Penha, né?
quanto nós temos que realmente brigar pelo feminicídio, culpabilizar, sim, né? E ter a pena merecida, né? Nesses casos. Então, é essa luta que fica para nós. Agora, nesse momento, são quantas horas? 4:55. Então, são 16h55, nós temos meia hora de debate, e a nossa companheira, a Ana Preta, ela vai estar com o microfone e ela vai estar passando para quem queira dirigir algum questionamento, comentários, né, sobre o que nós estamos conversando aqui, tá? Ana, nós vamos ter 20 minutos, gente, de debate. Então, todos que quiserem se inscrever, levantem o dedo que a Ana Preta, ou vá até a Ana Preta e dê seu nome, porque nós vamos fazer uma única rodada. Tá? Vão ser lidas todas, vão ser faladas todas as questões e passa-se para a mesa responde e encerra. Sim, gente, olha, também está, o microfone ali está à disposição, o nosso companheiro está nos dizendo, às vezes, assim, fazer a pergunta lá é melhor, porque, inclusive, para filmar, né, porque está passando, como eu disse, né, as informações que chegaram, nós vamos estar, essa primeira aula promovida pelo Comitê de Mulheres em Movimento de Uberlândia, aqui na Escola do Legislativo, vai passar entre o dia 17 e 20. Você quer, às vezes, Ana Preta, você vai, como é que nós vamos fazer? Você vai passar os nomes ou você vai chamando? E a pessoa fala lá, ó. Tá? E ela fala. Quem que é a primeira pessoa? A primeira é você, Ana Preta? Então, vai lá no microfone, sabe por quê? Gente, nós pedimos que seja lá, porque para filmagem, porque está, né, já assim, está sendo filmado, senão nós atrapalhamos aqui. Fala, eu gostaria de perguntar para a doutora Eleusa Galo a respeito da transexualidade na infância, na primeira infância, como que ela é percebida, como que se dá os primeiros sinais, como que ela é percebida. E gostaria de perguntar para a Cláudia Guerra se tem um estudo, assim, por que essa violência ela tem aumentado tanto? Porque hoje de manhã eu acordei com a notícia de um assassinato, de mais uma mulher. Ontem à noite foi da aeromoça, comissária de bordo, foi encontrada numa mala, e hoje de manhã, enquanto eu estava trocando de roupa no quarto, eu ouvi, né, não ouvi bem a notícia, mas ouvi que era o assassinato de uma mulher pelo companheiro, hoje de manhã. Então, isso já começou a mais do que preocupar, isso já começou a nos assustar de fato. Então, eu gostaria de saber a esse respeito. Não, eu vou fazer todas as perguntas, Bom, para as minhas colegas da mesa, né, eu quero perguntar o seguinte: nós sabemos que os médicos, eles não são obrigados a fazer nenhum procedimento que vá contra os seus princípios. E é baseado nisso que não se faz o aborto legal. Então, eu quero saber por que a UFO não abre um edital para se contratar um médico que faça o aborto legal. E aí eu pergunto para a Flávia e para a Cláudia, qual é a relação de vocês no Ministério Público para exigir a contratação desse médico que faça o aborto legal em Uberlândia? Tal é a violência de ter que ir para BH. É minha pergunta. A próxima pessoa pode vir para cá, tá, gente? Fiz a pergunta aqui em cima. Pedro, você? Por favor, você se identifica, tá? Fala seu nome, se você está representando alguma entidade, o que você faz? Oi, boa tarde. Meu nome é Daniel Barcelos, eu sou assentado do município pelo Movimento Sem Terra, sou agente de saúde lá da região do Rio das Pedras, pela Secretaria Municipal de Saúde, sou ajudante da cacique Campoti no movimento Mina, né, dos indígenas não aldeados. E hoje sou namorado, tenho uma namorada.
Então, o que mais preocupa agora é ela. Tudo que eu faço é para ela. Inclusive, é o que está na Bíblia. Se a gente fosse cristão verdadeiro e lesse a palavra de Deus, ele ensina como ter a relação de gênero, como o marido tem que tratar a esposa, como a esposa tem que tratar o marido. Né? Está em Coríntios. Tudo que você faz é para ela, para agradar ela. Hoje eu estou correndo, que ela estava nervosa, queria dinheiro, queria pagar a conta. Eu, tá bom, meu bem, fica aqui, deixa eu ir resolver. Fui e resolvi, agora ela já está calma. Aí, para mim não deixar ela constrangida, eu pedi para ela ir comprar umas balinhas enquanto eu falo isso aqui. Então é isso. Leia a Bíblia, pessoas. Está escrito lá em São Paulo, ele ensinou. Viva para fazer a sua esposa feliz. E ela também. Viva para fazer o esposo feliz. Assim, os dois serão felizes. Resolveu todos os problemas de casais. Tá, E obrigada. tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Daniel. Gente, nós temos... Agora são 7 inscritos. A próxima vai ser a Leila, depois a Fátima, Gláucia, Marquinho, Edmar, a Índia Poti, a Cacique Poti e a Eliene. E estão encerradas as inscrições. Nós pedimos objetividade, 2 minutinhos de fala, no máximo, porque às 5h30 em ponto nós precisamos entregar o local. Tá? Vamos lá, Leila, é com você. Boa tarde a todos e todas. O nosso questionamento aqui vai para todas na mesa. Nós estamos vivendo realmente um momento assim de muitos conflitos e que acabam gerando muita violência. E no campo, na zona rural, essa TV não chega, porque ela é uma TV que tem limitações na expansão da programação dela. E aí eu quero ver como que nós podemos fazer com que essa discussão aqui, essa aula, chegue até eles. Eu acho que é um desafio aqui para nós. E quero fazer um convite para vocês, que no dia 15 de março agora, lá no assentamento Flávia Nunes, que fica na estrada para Campo Florido, Uberlândia Campo Florido, na altura do quilômetro 26, entra à esquerda, e aí vão ter marcas na cor lilás, faixas indicando aonde que vai acontecer a atividade desse mês de março, aqui, organizada pelo comitê, com apoio da Câmara e da Prefeitura. Tem uma mesa, uma roda de conversas pela manhã, que é Saúde da Mulher Trabalhadora do Campo e da Cidade, que elas aguardam ansiosas, porque elas sabem que a violência contra as mulheres é um problema na saúde, impacta muito a saúde, e que elas querem passar isso para frente, quer dialogar com pessoas que têm o gabarito que vocês têm. Então, a gente espera que alguém de vocês vão lá e dê uma resposta a elas. Elas sofrem tudo isso que vocês passaram também aqui. Tá? E fica, então, o nosso convite e esse desafio. A gente precisa chegar até elas. Certo. Tá? Tá. Obrigada, Leila. Fátima, enquanto a Fátima chega, a gente só queria lembrar que no dia 25/3 vai ser realizada a segunda aula aqui da Escola do Legislativo, que da Câmara Municipal, promovido pelo Comitê de Mulheres em Movimento, com o tema Saúde da Mulher do Campo e da Cidade. Da cidade e do campo. Tá certo? Pode ir lá, Fátima. Boa tarde a todas e a todos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal por esse espaço concedido. Nós sabemos que a escola legislativa é um espaço público e eu penso que nós, mulheres, temos que mais que usar, juntamente com essas profissionais maravilhosas, para nos ajudar a discutir a questão da violência, a questão da saúde pública e ajudar a elaborar políticas públicas e fazer com que sejam implementadas. Agradecendo a todos, a vocês, a Cláudia, a Lúcia Helena, a Flávia, que é nossa amiga,
e a mãe dela está ali, é um prazer, né? E a Eleusa, que eu não a conhecia, mas muito obrigada. Eu gostaria de estar colocando uma questão que foi falada referente à igreja, né? O tabu, e não só da Igreja Católica, mas a igreja de modo geral. A maioria das igrejas, mas eu fico muito feliz com o Papa Chico, né? Papa Francisco, porque a primeira coisa que ele veio, uma das medidas mais coerentes e mais importante, de grande relevância para a igreja, para as mulheres, para nós mulheres, e para os homens, para a sociedade, o mundo, né, o Brasil e os outros países, a questão da pedofilia. Então, ele escolheu uma mulher do convívio do Vaticano, uma mulher que foi vítima da violência, da pedofilia, né, do estupro na adolescência. E hoje ela que coordena o trabalho e fiscaliza o trabalho dentro da igreja. Então, eu penso que são pessoas, lideranças, que têm que ter coerência com a vida e tem que ter pulso. Nós temos de orar muito por eles, porque a gente sabe que a pedofilia e o estupro, né, uma coisa que eu fico muito indignada com a questão do estupro e da violência sexual. Eu fico feliz que dentro da própria Igreja Católica nós temos um padre, um bispo, que tomou essa posição. Muito obrigado, um abraço e até lá. Já podia vir, porque o nosso tempo está limitadíssimo, gente, para dar tempo delas responderem. Sou eu. Depois da... isso, você está na fila. Uma boa tarde para todas e para todos, para as pessoas que estão nos assistindo, parabenizando a mesa, na pessoa da coordenação Lucilena de Paula Menezes, esse palestrante riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E penso que nós queremos realmente efetivar as políticas públicas para as mulheres, precisamos saber quem somos, né? Quem somos, o que fazemos, quais são os nossos desafios, o que nos une e o que realmente a gente necessita para que a gente possa viver uma vida saudável, uma vida feliz no campo e na cidade. A minha pergunta é o seguinte: a companheira Cláudia relembrou que na década de 90, no Encontro Feminista, a gente levava um susto com a posição das mulheres assumindo como mulheres lésbicas, né? Então, as oficinas eram um sucesso, todo mundo queria saber o que é isso. Mesmo a gente tendo um certo conhecimento, mas era o tema que a gente interessava. Em 2008, no último Encontro Feminista, nós tivemos o maior debate no Encontro Feminista. Eu, que já tenho uns 40 anos, aí, mais ou menos, na luta feminista, eu fiquei nessa votação tradicional, que era assim: as mulheres trans chegaram e reivindicavam o mesmo direito que nós, naquele momento, a gente sentia que nós éramos as mulheres feministas, certo? Como que a gente... E a gente... Foi um debate que a gente nós não... eu diria assim... não conseguimos entender a reivindicação dessas companheiras. E foi para a votação, né, se elas permaneciam ou não no encontro. E aí, hoje, vocês, realizando essa discussão, eu fico pensando que identidade é essa, né, Cláudia? Identidade sexual, a identidade de gênero. Maguinha. E gostaria de saber, né, a posição hoje. Quem somos nós mulheres? Pelo sexo? Pelo gênero?
pela nossa opção sexual? Né? E como nós podemos elaborar uma política pública que atenda aos interesses? E aí, terminando, na novela, gente, a novela que está terminando essa semana. Quem tem o corpo de homem e a cabeça da mulher? Quem tem o corpo da mulher e a cabeça do homem dentro da novela? Que trouxe um impacto muito grande desses personagens e que não houve discussão, houve uma ação concreta e que eu gostaria, não teremos tempo, mas está trazendo uma discussão séria para esse país e que hoje nós tivemos a felicidade de vocês estarem na mesa, colaborando para que a gente pudesse entender melhor essa situação e nos respeitarmos enquanto mulheres e homens nessa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, Gláucia. Marquinhos e o Edmar. Vai chegando, Edmar. Boa tarde a todas, a todos. A Gláucia levantou uma questão interessante sobre essas personagens, né, das telenovelas. A gente tem observado nessas últimas que estão sempre trazendo esse tema à tona, né? Às vezes de forma estereótipa, outras nem tanto, mas estão trazendo à tona. Isso é interessante porque coloca isso em discussão. Eu queria agradecer em nome da pessoa da Ana Preta e a Fátima Lucena, que assim, nos convidou para fazer parte desse comitê, a mim, e eu posteriormente trouxe o Edmar, do Grupo Chama. Né? A todo momento ela me cercava pelos corredores da prefeitura: vocês precisam ir, vocês precisam levar essa discussão sobre a mulher trans, a mulher bissexual, a mulher lésbica para a semana, o mês da mulher. A gente precisa estar discutindo isso. Então, agradeço imensamente a essas pessoas por terem nos colocado nessa comissão. Agradeço também a essa mesa, né, essas grandes parceiras de luta, as professoras. Vocês são muito importantes na nossa luta, vocês encamparam essa bandeira, a bandeira dos direitos humanos LGBT. Né? Então, assim, muito obrigado por estarem conosco, sempre. Né? Vou colocar uma coisa aqui que, às vezes, a doutora Eleusa esqueceu de colocar nos slides dela, sobre o NUDES. Né? Gente, o Núcleo de Diversidade Sexual, que está, a pasta está lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho da Prefeitura de Uberlândia. Foi criado em 2013, através de uma reivindicação durante a campanha do então prefeito de Uberlândia, o Gilmar Machado, e isso saiu no plano de governo dele. Então, ele implementou e nos convidou para assumir essa pasta, ou seja, para implementar e para coordenar esse núcleo. Né? É um desafio muito grande, como a Cláudia falou no início, né, Cláudia? Não é vaidade, é desafio. A gente sabe o quanto é difícil, a gente vem de um governo super, mega conservador, né? Então, levar essa temática nas secretarias, que tem a cabeça totalmente fechada para esse tipo de assunto. Então, a gente está engatinhando na prefeitura, e o trabalho que a gente desenvolve é quase que fazer um advocacy, fazer uma sensibilização entre as secretarias e o poder legislativo, porque volta e meia eu estou aqui batendo na porta dos vereadores, tá, doutora Flávia, cobrando esses projetos de leis que estão engavetados, né, pedindo, quase que pelo amor de Deus, para que eles entrem em votação, e isso às vezes é doloroso a gente não conseguir avançar, né? Então, assim, eu vou agora colocar uma pergunta. Eu gostaria depois que o Edmar explicasse. Teve gente aqui, pessoas que me perguntou, Edmar, a diferença entre travesti e transexual. É uma pergunta muito comum que a gente escuta, né? Mas eu acredito que você tem mais respaldo para estar falando sobre isso. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Marquinhos. O Edmar, eu pediria que a Cacique Poti aproximasse, que é a próxima.
eu vou bater a bola e vou devolver a pergunta, aliás, vou passar a pergunta para alguém da mesa, né? Eu acho que a doutora Flávia pode muito bem explicar esse detalhe de diferença de travestis e transexuais. Porque eu, inclusive, estou aqui para falar e perguntar, né? Na semana retrasada, saiu a notícia da Lei Maria da Penha, que, pela primeira vez, o colegiado lá do STJ, se eu não me engano, entendeu que mulheres trans são mulheres e são protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, as mulheres trans, a partir daí, elas não há mais um questionamento se elas podem ou não ser protegidas pela lei. Elas são mulheres e estão acobertadas pela Lei Maria da Penha. E a minha pergunta é o seguinte: a gente, agora com o movimento feminista, a gente foi convidado para participar de um movimento feminista. A mulher trans e a travesti, que até foi um questionamento que a Cláudia fez também, qual que é a construção dessa identidade feminina ou masculina que autoriza a gente dizer quem que é o homem e quem que é a mulher? Que eu acho que, se a gente puder simplesmente falar quem é o homem e quem é a mulher de verdade, que a gente fala, se existe o homem ou a mulher original, de verdade, aquela história toda, quem pode dizer que a mulher é a mulher mesmo para participar do movimento feminista e o homem é o homem mesmo para ser considerado homem? Obrigada, Edmar. A Cacique Poti e a Eliene podia aproximar. Boa tarde a todas as mulheres e os homens também, né? Porque, na verdade, a gente tem mania de pensar que cada um é melhor do que o outro. Então, não, a gente tem que ser parceira, né? Porque não há uma mulher sem homem, nem um homem sem uma mulher. Agora, hoje eu fico imaginando, viu, Cláudia, o tamanho das violências que ainda existe, depois de tanto amparo, de preparo, de trabalho, que naquelas épocas, que quando eu nasci, era considerado os homens das cavernas, né? Hoje não, tanto homem estudou, virou professor, virou doutor, mas a mentalidade é a mesma. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pegar esse ponto fraco deles, né? De estar dando mais formações para esse tipo de pessoas que tem um lado machista, né? Porque ele pensa que, se ele pegar uma mulher na marra, ele é mais homem do que o outro. Então, isso, para mim, por exemplo, igual quando eu dou as minhas palestras, pode até pensar que eu estou indo falar um palavrão, mas não é um palavrão, é a realidade, que eles têm o maior prazer ainda de dizer assim, ó, eu peguei aquela mulher, eu vou comer aquela mulher. E quando eles me cantam na rua, eles me cantam com esse termo. Índia, eu sonhei em comer uma mulher. Eu falei, poxa vida, meu marido teve o mesmo sonho, sabe? Então, na verdade, eu penso assim, comer é o contrário, é nós comemos ele, né? Então, eu penso sempre dessa maneira nos meus debates, nas minhas palestras, quando eu faço em Belo Horizonte. Então, eu vou dizer, assim, com tamanha luta contra a violência, há várias formas de violência que não saem na mídia. Como, por exemplo, saiu agora esses dias que eu estou apavorado, um empresário bom formado matou a mulher e os 2 filhos, que dentro daqueles filhos tinha uma mulher, que poderia se tornar uma grande mulher, né? Mas atropelou a vida dela. E as mulheres indígenas, que as pessoas não saem na mídia, sabe? Olha, é estrupado várias das mulheres indígenas que não saem na mídia, nem em jornal, nem em lugar nenhum. E é todos os dias matam a mulher e que, na realidade, o que acontece? Aquele estrupo não é nem com as vias legais, é com um pedaço de pau até a morte. Sabe? Porque depois que começaram a atropelar as aldeias, que vai pastor, que vai padre, que vai não sei o que da saúde, não sei o que, aí aconteceu esse tipo de violência,
sabe, dentro da aldeia, para não dizer que comigo também acontece esse tipo de violência. Então, dentro da realidade, a discriminação, o mal que trata a comunidade indígena, sabe, aquele negócio de falar assim, olha, eu estou ruim do joelho. Não, olha, por favor, deixa eu só completar, porque você falou 50 minutos. Então, dentro da realidade, quando eu vejo assim, por exemplo, que eu estou ruim do joelho, e as pessoas chegam e me perguntam assim, isso porque você está velha. Cadê a mulher que gosta de ouvir de um homem chamar ela de velha? Não é? Não existe, isso também é violência. Eu vou encerrar no dia que eu vou estar dando a palestra, e eu falo com mais oportunidade, vou explicar todas as coisas que acontecem com a comunidade indígena. Não só da aldeia, mas também de Berlândia. Obrigada, o Cacique Poti, é porque tem que entregar a sede aqui, porque vai ter uma outra atividade, 18h30, e aí nós temos que cortar mesmo. Desculpa, mas, Andréia, podia aproximar a Andréia? Eu sou a professora Eliene. Pois é, e aí é porque a Andréia pediu, então nós vamos aceder a Andréia, e depois a coordenação, membros da coordenação também, deu 2 minutinhos para a Gisleide fazer um... Ah? Isso. Serei breve. Eu sou a professora Eliene, eu trabalho em escolas de ensino fundamental. Andréia. Durante a aula, eu fiquei pensando, as nossas crianças que têm uma orientação sexual diferente, elas são vítimas de bullying. E elas são vítimas de bullying por parte dos colegas, mas existem muitos professores que têm preconceitos também. E na relação com o aluno, isso muitas vezes aparece. Então, assim, o que eu venho sugerir, né, às autoridades presentes, é que não só sejam criadas políticas públicas nesse sentido, mas que a gente comece a investir também na inserção dessas discussões, desses tópicos, nos cursos de formação de professores, para que a gente possa ver essa realidade da escola transformada, porque normalmente as crianças, elas não têm instrumento nem moral, nem ideológico para lidar contra esse preconceito. Muito obrigada. Então, eu vou te pedir, Gisleide, mas assim, rapidíssimo, rapidíssimo, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fui agredida, a minha primeira vez que eu fui agredida, eu estava grávida de 6 meses, levei um soco nas costas que eu fiquei 3 dias sem conseguir falar. Os médicos não fizeram nenhum tipo de denúncia, nem me ajudaram. Isso fui sofrendo agressões, minha filha apanhou pela primeira vez, com 28 dias nascendo prematura. E isso foi durante 8 anos eu sofri agressões. E até hoje a pessoa está impune, não aconteceu nada com ela, e ainda fui criticada pela assistente social do fórum e principalmente pela juíza da 2ª Vara de Famílias. Então, eu gostaria de saber o que vocês podem fazer para estar auxiliando a gente, porque a gente, quando a gente está grávida, desempregada, e a gente tem que voltar para a casa da mãe, é muito complicado. A gente não tem coragem de voltar. Então, a gente fica sujeitando as agressões até não aguentar mais. O dia que a mulher decide denunciar, o poder público não faz nada. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual é que está sendo a atitude até hoje? Porque a última vez que eu fui agredida foi em 2007. E eu saí de casa por ordem da polícia, que falou, você sai ou você morre, porque ele tentou me matar, eu e minha filha, com uma foice. Então, ele falou, a gente não pode colocar um policial dentro da sua casa, então você tem que sair. Perdi minha casa, perdi tudo que eu tinha, e estou até hoje aqui. Não posso comprar outra casa, porque ele não tira a casa do meu nome, tive que ir para o sem-teto por causa disso. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês têm feito para mudar essa situação dentro da nossa cidade. Obrigada, Gisleide. Gente, nós vamos dar, assim, cada uma vai ter 3 minutinhos, porque já são 17h21. Pois é. Liga.
Oiê, microfone. Oiê, ligou. Vou ser rapidíssima, né? Como se fosse possível, mas assim, eu vou tentar. Na verdade, eu vou tentar responder, então, aquilo que está mais próximo. Objeção de consciência, ela é garantida ao médico, né? Isso está previsto no Código de Ética Médica, mas a portaria e a legislação é muito clara. A objeção de consciência é para a pessoa, não para a instituição. A instituição não pode alegar objeção de consciência, ela tem a obrigação de manter um profissional que faça o procedimento lá. Tá? Então, a partir do momento que você é o centro de referência, então você tem que fazer o procedimento. Leila, eu fiquei pensando, a hora que ela saiu, mas o que a Leila falou, a hora que ela falou do campo da floresta, eu fico pensando como que as pessoas que trabalham com a população do campo da floresta vão se organizar, e também a população LGBT, me coloco dentro, né, para discutir agora nas conferências municipais como que a política de equidade vai ser implantada no município de Uberlândia. Nós não temos comitê técnico de saúde LGBT até hoje, né, Parquinho? Está na hora de implementar, e a política de equidade está aprovada. A gente precisa trabalhar com as políticas que tem. Não adianta a gente ficar pedindo para fazer política pública. As que tem precisam ser implementadas, né? E correndo, travestis e transexuais. As pessoas têm me perguntado muito sobre isso, né? Como que a gente faz uma diferença entre quem é travesti e quem é transexual. Ponto de partida quem diz quem ele é o sujeito. Se a pessoa me disser que ela é travesti, ela é travesti. Se ela me disser que ela é uma mulher transexual, ela é uma mulher transexual. Essa marcação que antes que era muito comum de se fazer, que a mulher transexual ou que a pessoa transexual era aquela que desejava cirurgia, essa classificação biomédica, né, ela ruiu pela experiência das próprias pessoas. A pessoa pode ser transexual e desejar permanecer com seu genitália. Isso não diz dela. Né? A percepção de ser homem e ser mulher está num outro espaço de subjetividade. Né? Então, assim, agora as travestis, o que as travestis trazem de diferente para nós hoje? É ainda a reivindicação muito clara do pertencimento a um lugar de ambiguidade. Né? É uma reivindicação que elas não fazem de eu sou uma mulher travesti. Não, eu sou uma travesti, mas eu sou uma. Eu não sou o e eu não sou um. Eu sou uma. Respeite o meu feminino e toda a minha construção no feminino. Né? Então, assim, é disso que a gente pensa quando a gente fala de travestis e transexuais. Né? E quando eu falo que é hoje, gente, é porque a gente tem que pensar que todos os coletivos vão performando seus conceitos. Eu tenho entrevista com participantes do movimento Lideranças Nacionais das Travestis, da final da década de 90, que se nomeavam no masculino. Né? Até a própria vivência e potência das experiências, hoje eu vejo uma outra travesti dizer eu sou uma mulher travesti, mas ainda é muito, muito recente essa experiência identitária entre elas, e acho que até mesmo a legitimidade da sociedade de reconhecê-las e respeitá-las. Né? A questão, eu acho que é importante a gente pensar, sabe o que tem me interessado muito? Pensar de como é que se participa do movimento feminista, Edmar? É pensar nos homens trans que vieram do movimento lésbo-feministas. Né? Eu conheço alguns homens trans que foram grandes militantes feministas, ainda no movimento lésbico, quando ainda se percebia ou se posicionava ou era sujeitado na posição mulher. Né? E que fizeram essa migração e deram grande contribuição ao movimento feminista. Deixou de ser feminista? Né? Como é que a gente vai definir isso? Né? E adorei, Glaucia, sua lembrança do debate no Senale sobre a permanência das mulheres trans. Né? A gente ainda tem uma discussão pesada no movimento feminista sobre a presença delas, mas eu sempre me posiciono no seguinte: nós fizemos tanto esforço para romper com a natureza, que se a gente for dizer que a mulher transexual não é uma mulher porque a genitália que ela porta é diferente da minha, eu não sou feminista. Né? Eu joguei por terra a coisa mais importante, que foi desconstruir a questão da natureza. Então, assim, se esse foi o grande ensinamento, como eu vou ser contraditório com ele? Né? Então, assim, o que eu entendo
da participação das mulheres transexuais no movimento feminista. Legítimo, necessário, no entanto, nem toda mulher trans será feminista, como qualquer mulher cisgênero também não é feminista, né? Então, assim, ser feminismo também é uma posição política e ideológica, né? Então, assim, não necessariamente está ligado com a genitália que eu porto, né? E aí, Eliane, olha, uma das minhas entrevistadas para minha pesquisa, ela me disse assim, que ela permaneceu um dia na escola, o dia inteirinho, e ainda um menininho, né, com um cartazinho nas costas, escrito assim, chute essa bicha, né? E as crianças batiam nela, a professora viu, a supervisora viu, todos os funcionários da escola viram e foram coniventes com esse sofrimento, né? Então, assim, não dá para a gente suportar calado a omissão do governo federal em relação ao enfrentamento do kit da homofobia na escola, né? A omissão de não trazer para frente a discussão da homofobia na escola. O menino morreu no interior de São Paulo agora, porque era filho de gays, né? Então, assim, até quando a gente vai silenciar para isso também? Se a escola é um espaço de formação, como que a gente vai fazer esse enfrentamento, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente entender que a escola é um espaço extremamente homofóbico, mas ele pode ser de muita potência se a gente conseguir fazer uma boa intervenção. Gente, obrigada demais. Eu vou caminhar em duas respostas só, bem rapidinho. Tá, gente? É o seguinte, perguntou, né, a questão da criança transexual, como é que ela é na infância. Não tem receita de bolo. Não tem um livro que diz que a criança é assim, a criança não se percebe. Ela pode ter uma crise de rejeitar os órgãos sexuais do corpo na adolescência, na vida adulta, na infância. Então, é necessário ouvir essa criança, deixar ela falar o que ela quer vestir, como que ela quer se comportar. E aí a gente vai percebendo isso na escola, nas relações, mas não tem uma receita de bolo. Essa bate o carimbo, essa é transexual, isso não existe. Uma outra coisa, professora, colega, esse semestre nós estamos no CEMEP, eu, professora Lenita, no curso de formação a questão sexual para o ensino fundamental 2. Então, assim, a gente espera, nós estamos na região oeste, com as 6 escolas da região oeste, tem 22 estagiários da psicologia e da pedagogia, e a gente espera que, talvez 2016, não é para agora, mas a gente quer sim, viu, Eliane, baixar para o ensino fundamental 1, que é lógico, a creche, o e-mail. Então, assim, a gente não está alheio a essa necessidade. Nós estamos nos movimentando. Tá? Bom, são tantas questões que teríamos outro debate, né? Vou tentar ser breve, já eliminei as que vocês responderam para a gente agilizar. Ana Preta, por que a violência aumenta? Ela tem aumentado por vários fatores, ou será que ela tem sido visibilizada? Porque desde que eu me entendo por gente, esse processo de violência existe. Com a Maria da Penha, agora com o feminicídio, com o mês de março, a gente visibiliza, mas já eram índices altíssimos. Por que da violência? Eu falei um pouco da educação diferenciada para meninos e meninas, mas eu quero trazer outros fatores que contribuem para a intolerância, para a violência, para as tentativas de homicídios, para os espancamentos e para relações de gênero violentas. Por exemplo, a feminização da pobreza. 70% da pobreza são mulheres. Aspectos socioculturais simbólicos que vão definindo equivocadamente lugares, funções, papéis desiguais para homens e mulheres. Ainda acrescentaria a educação diferenciada que eu mencionei, e que ela é fundamental, ela cria cenário para contextos de violência, e de que você, muitas vezes, elimina o outro vai para o porta-retrato, mas continua sendo sua extensão e sua propriedade, a perceber que o outro tem autonomia sobre a própria vida e pode fazer outras escolhas. Então, que lugar que é esse de homem e de mulher? O que se pode, o que não se pode fazer? A gente vai inventando isso dentro da cultura, e isso vai sendo alimentado. O padrão, eu diria, alguém usou o termo machista, eu diria sexista entre os gêneros, porque essa circularidade cultural e determinados valores, infelizmente, não para culpabilizar mais as mulheres, já basta o pecado original,
infelizmente, circulam cabeças de homens, de mulheres, de professores que deveriam incluir pessoas, que deveriam lidar com a diversidade, promover os sujeitos. A educação deve libertar, a educação deve promover, né? Mas perpassam cabeças de operadores do direito, do juiz, foi citada a juíza, o operador do direito, eles levam o kit completinho, valores, crenças, concepções, lugares fixos de homens e de mulheres, e vão usar a lei, interpretá-la, infelizmente, com seus valores, seu kit. Então, é preciso desconstruir esse kit, e é isso que demora mais tempo, mais complexo. Ainda citaria também, como um dos fatores, a vergonha de ser vista como espancada, como fator inibidor também, e que acaba contribuindo para o silêncio, né? E aqueles fatores inibidores que eu falei todos antes, acabam contribuindo para a impunidade, para o silêncio. E aí essa violência vai se perpetuando, vai se reproduzindo. Ou então ficar no lugar de vítima, de vitimizada, que chega como vítima sim, mas precisa ser instrumentalizada pelos serviços e políticas públicas, para deixar de ser vítima e ocupar um outro lugar e ser sujeito da sua história, acaba contribuindo para essa violência permanecer e se perpetuar, e às vezes até o ciclo da violência, né? A tensão, a agressão, aí a lua de mel, porque pede desculpa, nunca mais vai acontecer, nananã. Aqui a gente já falou um pouco disso. Um outro aspecto que eu acho que é importante, a desigual divisão social do trabalho e salários também desiguais para homens e mulheres no mundo, uma média aí de 30% as mulheres, diminuiu, era mais. As mulheres ganhando menos que os homens, exercendo as mesmas funções e tendo hoje mais escolaridade que eles em todos os níveis. Absurdo isso, né? Mas é uma realidade. A exclusão política feminina, será que pela quantidade de mulheres que tem no país, 51%, nós temos representados aqui nessa Câmara Municipal de Uberlândia? Nós temos representado no governo estadual, federal, e mesmo em alguns locais que se dizem de esquerda, as mulheres são as tarefeiras, vão para a rua e tal, mas na hora do vamos ver, de decidir, como é que é isso? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessa exclusão e, vamos fazer um congresso, um fórum, tá, e os filhos? Mas as mulheres cuidam, como assim? Cadê a infraestrutura para as mulheres participarem da formação política, para serem candidatas? E não basta ter vagina só não, porque a gente pode ter homens e mulheres sensíveis com as causas, né, e não necessariamente só a vagina, porque ter a vagina, mas ter a mentalidade ainda sexista também não resolve, né? A gente já teve aí na história vários exemplos nesse sentido. Um outro aspecto que eu acho que é importante para responder a sua questão é que entender que essa violência física, psicológica, sexual, ela é um recurso extremo para manter as mulheres, muitas vezes, no seu devido lugar, entre aspas, de inferioridade e submissão nas relações de poder, porque essas relações são relações de poder, e que muitas vezes viram relações de dominação, né? A questão colocada sobre a Bíblia, o Daniel, né? Depois a Fátima vem e coloca também das interpretações, enfim, o problema não é a Bíblia, o problema não é a fé da pessoa, o problema é a interpretação da fé da pessoa. Com base nesse documento que é histórico e também contextualizado e feito por seres humanos, com seu kit, valores e crenças, nós temos, com base nesse documento, várias linhas religiosas. O problema não é a fé da pessoa, o problema é a institucionalização da fé, o que se faz da fé, a interpretação da fé. Tem uns aí que estão matando, jogando bomba, apedrejando em praça pública em nome da fé, né? Então, e o Estado é laico, conversa fiada. O Estado não é laico. Ele tem sido com direcionamento religioso. A bancada hoje do Congresso é uma bancada religiosa. O Estado deveria ser laico, sem direcionamento religioso, e atender a diversidade a todos. Então, é uma hipocrisia isso. Um outro aspecto. Leila, não chega à zona rural, ao campo, realmente a televisão não chega, e vamos criar estratégias, às vezes a gente filmar, ou colocar essa filmagem e ir para uma ação, enfim. Mas eu me lembro quando nós constituímos a Divisão dos Direitos das Mulheres e Políticas de Gênero, em 2001, em seguida a Casa Abrigo Travessia, nós fazemos um trabalho com os distritos, muito sério, educativo, preventivo e informativo, falando das políticas públicas, nos distritos Apuirama, Cruzeiro dos Peixotos, Martinésia, e a PAN atende no campo, ela vai no campo quando é acionada, mas o duro é a pessoa saber que tem um serviço. Então, a minha sugestão para você, Leila, é perguntar o que hoje a Superintendência da Mulher tem feito nesse sentido, porque eu não sei. Que pergunte nesse sentido qual que é o trabalho feito junto ao campo, educativo, preventivo e informativo, contando das políticas públicas. Eu não sei, então eu não tenho competência para te informar, porque ela foi criada nesse governo para promover políticas públicas. Com relação à questão colocada pela Fátima, né, eu acho que eu já respondi,
falando aqui do Daniel também, mas a Gláucia traz quem somos. Gosto muito dessa pergunta, questão de identidade de novo, né? Infelizmente, Gláucia, eu vejo que nós somos muito ainda cartesianos, presos a essa cultura ocidental de classificar tudo. Tudo classificar e tudo tem que ter origem. Nossa Senhora, morro de medo, né? E aí, a gente tem o livro da Judith Butler, é fantástico. Problemas de gênero, a identidade em questão, onde ela vai trazer a multiplicidade dos sujeitos. E é isso que a Flávia falou. Cada um é o que quer e faz o que quer. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia Caetano Veloso. Então, eu penso que é nessa linha que nós temos que caminhar. E a gente aprende com o próprio movimento, com a diversidade, com as pessoas, porque a gente não sabe a princípio de nada, né? Então, é muito bacana isso. Nesse aspecto, eu penso, Gláucia, que os encontros feministas têm sido importantes, esses fóruns como esse que a gente está fazendo aqui agora são também, a inclusão das trans nessa reflexão, né? Você vê, lá nos anos 90 a gente estava junto nessa história, né? Participando, e depois teve outros encontros, eu não pude participar de alguns. Então, acho que é importante a gente sair dessa perspectiva de classificar tudo, né? A gente vai ser mais feliz. E outra coisa, quando eu não tenho a verdade, ou quando a verdade é no plural, a vida flui mais, transitamos melhores, eu não tenho que convencer ninguém de nada. É muito mais interessante. Então, ainda nas questões. Tá? Ó, é a última folha, está rendendo. Nós temos que encerrar. A Lei Maria da Penha, o Edmar, ela é fundamental. Não tem original, né? Não tem original homem nem mulher. E a cacique, com certeza, quando ela fala em comer, pegar, é a ostensividade do cultural, né? Eu sou ativo, o outro é passivo. Às vezes o homossexual traz isso também, o ativo e o passivo na relação. Que bobagem. Todos dois são parceiros, todos dois estão sujeitos nessa história. Então, parar com essa história de passivo e ativo. Tem que concluir agora, né? Porque o tema já foi. Gente, nós agradecemos. E eu não sei se dá tempo delas agradecerem. Gente, a gente já agradeceu, né? Eu só queria agradecer especialmente uma mulher que me ensinou a ser mulher, a minha mãe. Bom, obrigada pelo espaço, pela utilização, pelo aprendizado enorme, ouvir as colegas da banca, as perguntas que vocês nos trouxeram. Eu acho que o caminho é este, é o diálogo. Também. Concluindo também, encerramos, mas queria dizer da oportunidade que é esse tipo de debate para o nosso desenvolvimento, e ele é propositivo. Nós estamos escrevendo que deve ser encaminhado para o Legislativo e para o Executivo para as políticas públicas acontecerem. Um abraço. Gente, em nome do comitê, né, de Comitê em Movimento, de Mulheres em Movimento, agradecemos e fazemos a sugestão que eu acho que o comitê deveria pedir outros espaços para dar continuidade a essa discussão. A partir das perguntas feitas, elas formulam, né, outras palestras, outros encontros, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todos, né? Programa Escola do Legislativo.